Ti viemos a este lugar, porque cremos em Ti, vivemos não pelo que vemos, mas pela confiança no Teu caráter, na Tua pessoa. Cremos que muito mais o Senhor está para fazer em nós e através de nós, em nós e através de nós. Irmãos, boa noite. Estamos dando início ao nosso Tadel nessa terça-feira e é difícil para nós, né? Estarmos aqui no Tadel sem vocês. Vocês fazem muita falta, mas diante desse contexto que nós estamos vivendo, nós temos que ser prudentes, temos que ser submissos às autoridades, como falei no domingo, no culto, que a gente tem que aproveitar esse tempo para a gente demonstrar que nós somos um povo submisso à autoridade, que nós somos um povo obediente, nós somos um povo cooperador e queremos cooperar com todas as diretrizes dos médicos, dos profissionais de saúde nesse tempo de pandemia. E queremos, lógico, reiterar que a gente precisa mesmo preservar um ao outro e a gente faz isso acatando a decisão, né, pelo isolamento social nesse tempo, saindo o mínimo possível de casa e não parando. A igreja não para, não é? A igreja não para, a igreja somos nós, um organismo vivo. Então a igreja sempre vai estar em movimento, mas nós temos que ministrar, temos feito só os domingos, não é? Domingo passado à noite foi uma bênção, e hoje, terça-feira, nós estamos aqui ministrando o Tadel. Então veja bem, eu quero hoje trazer uma palavra muito importante para a sua vida, você como líder de célula, você como anfitrião, você como alguém que participa de uma célula, quem sabe até se converteu a Cristo numa célula, e você que está chegando para a igreja, porque você um dia foi numa célula, teve um encontro com Cristo, e agora você vê a importância de congregar, de ser igreja, e de estar junto com o povo de Deus. Hoje eu queria trazer uma palavra para você, acerca do porquê que o diabo deseja acabar com uma célula. O diabo fica feliz quando uma célula fecha, o diabo se dá por satisfeito quando uma célula não progride, quando uma célula não consegue multiplicar, expandir e formar outras células, porque ele sabe como ninguém que a igreja de Cristo nasceu nas casas, e existem enormes propósitos, privilégios, facilidades, quando a igreja não só se encontra no templo aos domingos, mas se reúne nos lares no meio de semana. Então hoje, o tema do nosso Tadel é este: quais as razões pelas quais o diabo quer acabar com a sua célula, quer devorar sua célula, quer destruir sua célula? Eu quero ler aquele texto de 1 Pedro capítulo 5, que a gente tem lido durante os domingos pela manhã, não é? Durante todo o período que a gente se reuniu como igreja, até o domingo retrasado, a gente usou esse texto como base para nortear nossas pregações à noite e também de manhã, não é? Principalmente de manhã. Então veja bem, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, você pode abrir sua Bíblia aí na sua casa, diz assim, 8 e 9, a palavra de Deus diz: estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo
que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Queridos, olha que texto oportuno para esse tempo de pandemia. O problema de coronavírus, um problema que tem atingido todo o globo. O problema não é problema de uma nação, mas é um problema global de todas as nações. E Pedro está trazendo a lembrança desses irmãos, os sofrimentos que os irmãos estão passando em todo o mundo. E diz que nesse tempo nós precisamos estar vigilantes, alertas, ligados, não distraídos, não desatentos, porque o diabo, o nosso adversário, ele anda ao redor, bramando como leão, procurando a quem possa devorar. E além de querer devorar a minha vida, a sua vida, o diabo também quer devorar a sua célula. O diabo quer acabar com esse ajuntamento maravilhoso da igreja em pequenos grupos, porque ali coisas tremendas, espirituais, maravilhosas, edificantes acontecem durante a semana. Vamos lá então, vou passar para você hoje, o Tadel não sendo presencial, hoje terça-feira, o Tadel não tendo a presença dos irmãos, a gente não quer aqui também ter um Tadel um pouco longo, a gente quer respeitar o nosso tempo, como a gente tem feito os Tadéis, de 8 a 9 da noite, mas hoje eu vou procurar ser um pouco mais objetivo, direto, para que você possa acompanhar esse estudo, que é fundamental nesse tempo de sofrimento, que o mundo inteiro enfrenta. A gente não pode parar nossas células, tá? E aí, eu já quero de antemão dizer que você precisa ser um líder criativo, um líder sábio, pedir sabedoria a Deus, pedir visão a Deus, pedir estratégias a Deus, para que nesse período você não pare de reunir sua célula. Deixa eu te dar aqui rapidinho uma diretriz. Mandaram para mim um aplicativo chamado Hangout. Hangout, escreve assim, Hangout. É um aplicativo que você baixa aí e você pode reunir ao mesmo tempo ali online um grupo restrito de pessoas. Eu não sei te informar agora quantas pessoas que podem reunir, mas eu acredito que mais de 10 pessoas conseguem reunir, é mais ou menos o que você tem na sua célula. Então, se você baixar esse aplicativo, você pode fazer sua célula aí em tempo integral, cada um acompanhando e discutindo os assuntos, tá certo? Então, veja bem, discutindo o estudo que a gente está sempre disponibilizando. Veja bem, queridos, então, eu quero apresentar para você algumas razões pelas quais o diabo quer acabar com a sua célula, quer devorar a sua célula. Em primeiro lugar, anota aí, porque as células, o diabo quer devorar a sua célula, quer fechar a sua célula, quer esfriar a sua fé, quer devorar a sua vida com Deus. Por quê? Porque as células têm o objetivo de levar as pessoas a crescerem no seu relacionamento com Deus. Olha só, você acha que o diabo quer que você cresça no relacionamento com Deus? Você acha que esse inimigo que anda ao redor bramando como leão, quer ver você tendo uma relação com Deus cada dia mais forte, cada dia mais inteira? Domingo a gente pregou sobre isso, no culto da manhã, não sei se você acompanhou, da nossa relação ser inteira com Deus, sermos íntegros com Deus. E Tiago, o texto que a gente leu no domingo passado de manhã, fala sobre isso, a gente ter como motivo de grande alegria o passarmos por várias provações. Por quê? Porque a provação produz perseverança, e essa perseverança tem a finalidade de gerar em nós maturidade e integridade, sermos íntegros com Deus. Então as células fortalecem demais a relação das pessoas com Deus. Irmãos, quantas pessoas chegaram para a célula? Tem certeza na sua célula aconteceu isso? Tem acontecido isso? Pessoas que não tinham o mínimo contato com Deus, tinha apenas uma crença superficial em Deus, mas chegaram para a célula, começaram a crescer no seu relacionamento com Deus e passaram a frequentar a igreja, os cultos congregacionais, pediram o batismo, foram batizados e hoje aí estão sendo uma bênção. Meus irmãos, quantos membros da igreja, não sei se você se encaixa nessa estatística, mas quantos membros da igreja tinham uma vida fria? Outro dia Juliano deu um testemunho aqui. Juliano é um ótimo líder de célula, irmão querido, deu um testemunho de que antes das células, ele tinha uma vida fria com Deus, uma vida espiritual bem capenga, uma vida descompromissada com Deus, mas no período das células, ele recebeu um avivamento,
Ele começou a frequentar a célula, começou a ter uma relação mais profunda com Deus, e hoje é um grande líder de Deus, e agora terminou seu curso de teologia, se formou agora recentemente em bacharel em teologia. Olha que mudança, olha que transformação. E assim a gente tem vários exemplos que nós poderíamos dar. Então veja bem, por que o diabo quer acabar com a sua célula? Porque as células têm o objetivo de levar as pessoas a crescerem em seu relacionamento com Deus. As células, meus irmãos, veja bem, as células providenciam um lugar eficaz para você conhecer a Deus, as pessoas conhecerem a Deus e crescerem em seus relacionamentos. A célula ajuda as pessoas buscarem a Jesus. A célula oferece uma oportunidade de aprendizado. Nós aprendemos da palavra, e uma coisa linda, nós aprendemos com as experiências uns dos outros. Nós aprendemos uns com os outros. Não significa que a minha experiência na célula vai ser a sua experiência, mas você aprende com a minha experiência, com o meu relato, com o meu testemunho, e eu aprendo com a sua experiência, com o seu relato e com o seu testemunho. Agora eu te pergunto, você acha que o diabo quer um negócio desse? Você acha que o diabo quer que os cristãos, os crentes, principalmente os mais antigos da igreja, venham aderir um modelo maravilhoso como esse? Hein? Não vai querer. Então, se cuide. Nesse período que a gente não pode se reunir presencialmente, nesse período que a gente não pode ser anfitrião e abrir a porta da nossa casa, para os irmãos virem, para os amigos chegarem, ou você liderar numa casa onde é aberto toda semana, meu irmão, seja criativo. Crie uma estratégia para você não deixar de ter o contato com os membros da sua célula no meio de semana. Já dei uma dica de um aplicativo, tá certo? Ah, pastor, mas eu tenho dificuldade em mexer com a internet. Eu também tenho, irmão, mas meus filhos não têm, os seus filhos não têm, e alguém na sua célula não tem. De repente, se você não baixa o aplicativo, alguém na sua célula pode baixar e você continua liderando, tá? Fazendo parte daquele grupo e com aquele aplicativo também. Então, você tem que ser criativo nesse período. Segundo lugar, Pedro está dizendo, estejam alertas, sejam vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Então, o que eu quero dizer para você? Por que o inimigo quer devorar, não só a sua vida, mas também a sua célula? Segundo, porque a célula tem o objetivo de desenvolver relacionamentos espirituais, relacionamentos amigáveis, relacionamentos profundos uns com os outros. E o que é a igreja, irmão? Para pensar. O que é a igreja? São vários membros soltos, cada um de um lado, cada um de um jeito? Não, a igreja é um corpo. A igreja é um corpo interligado, onde a mão precisa da outra mão, onde um braço precisa do outro braço, uma perna precisa da outra perna, os olhos precisam do outro. A igreja é um corpo, é o corpo de Cristo, e nós precisamos estar unidos, juntos, ligados. Paulo fala isso na carta aos Efésios. Então, meu irmão, é cada vez mais difícil em nossa sociedade as pessoas exercerem confiança umas nas outras. Será que já chegou alguém na sua célula que não foi convidado por você, mas algum outro irmão levou um amigo numa célula e quando ele chegou lá, você ficou assim meio ressabiado? Hein? Pô, mas fulano aqui, a fama de fulano na sociedade não é muito boa, a fama de fulano não é muito legal. Nossa, mas fulano aqui, será que isso já aconteceu com você? Eu tenho certeza que já aconteceu em algumas células. E depois, com o passar do tempo, aquela pessoa que chegou na sua célula e você ficou assim meio ressabiado, confia ou não confia, você começou a conhecer melhor essa pessoa, começou a se enturmar melhor com ela, se relacionar melhor com ela, e você começou a conhecer o lado bom, as virtudes daquela pessoa. Sabe por quê, meu irmão? Porque por pior que seja alguém, sempre terá uma virtude, e essa pessoa, se ela for bem acolhida, bem cuidada, sabe o que pode ser? Amanhã pode ser o seu braço direito, amanhã pode ser um anjo que Deus vai colocar para te ajudar e te socorrer num momento difícil. Então as células, o inimigo quer destruí-las, por quê? Porque ela tem esse objetivo,
desenvolver relacionamentos saudáveis, desenvolver relacionamentos amigáveis, relacionamentos marcados por confiabilidade, relacionamentos mais profundos, que nós somos o corpo de Cristo. E nessa sociedade, repito, onde cada dia que passa, as pessoas estão mais egocêntricas, as pessoas estão mais individualistas, as pessoas estão mais esquisitas, né? Muito esquisitice, ressabiadas, não confia. As células, elas são bênçãos, porque elas oferecem uma oportunidade, meu irmão, segura de formar amizades, e amizades duradouras. As células são também ambientes ideais para que se formem relações de discipulado um a um. Nessa noite, nosso objetivo principal não é falar do discipulado um a um, mas não tem como falarmos de célula, de liderança, e até mesmo trabalhar esse tema. Quais as razões principais pelas quais o diabo quer devorar a sua célula? Não há como a gente deixar de lembrar da importância do discipulado um a um. Esse tempo que a gente tem de discipulado um a um, que a gente conversa, que a gente compartilha, que a gente abre o nosso coração. E o discipulado também é uma oportunidade para nós confessarmos a tentação, para não precisarmos confessar o pecado consumado. É uma bênção. Então, meu irmão, é ali que chega uma pessoa, você começou um discipulado com alguém está discipulando, tem pouco tempo, e agora você está ali se encorajando, sendo encorajado a cuidar de alguém, a separar um tempo para discipular, para mentorear, para ajudar. E o discipulado nada mais é do que uma troca de experiência. A gente poder orar com o irmão, ouvir um pouco do seu problema, ajudar, ler a Bíblia. O que não pode faltar no discipulado um a um? A leitura da Bíblia, a oração, você ouvir, ajudar, é uma bênção. E o diabo quer devorar a sua célula, porque é ali que você começa a desenvolver relacionamentos mais profundos. Às vezes, a igreja se reunindo só no templo, aos domingos, você se relaciona com as pessoas, mas é uma relação superficial. Você cumprimenta o outro: ô irmão, como é que você está? Ah, estou mais ou menos. Eu vou orar por você. As pessoas não param, chegam já em cima da hora, saem correndo depois que o culto termina, e são poucos que param para conversar e trocar uma ideia, bater um papo, saber como elas estão. Na célula não, na célula a gente consegue fazer isso, e a gente consegue cuidar melhor das pessoas. E o diabo não quer que você faça parte de uma célula, que você lidere uma célula, que você seja um anfitrião, abrindo a sua casa para uma célula, se reunir meio de semana. O diabo não quer que você se envolva com esse ministério, porque ele sabe que ali, nas casas, no primeiro século, a igreja se reunia, orava, milagres aconteciam. Lembra de Pedro na prisão, Atos 12? E a igreja começou a orar em casa, orar em casa, orar em casa, e um milagre, os anjos vieram e libertaram Pedro, passando por 4 grupos de sentinelas, cada um tinha 4 soldados, cada equipe tomando conta de Pedro, 16 soldados tomando conta de um pescador preso inocente. E a igreja orava insistentemente, as células reunidas, a igreja numa célula em casa, reunida, orando, e Deus fez um milagre. E hoje isso se dá, isso acontece nos nossos dias. Terceiro lugar, o que Pedro está dizendo? Irmãos, estejam vigilantes, alertas, não fiquem distraídos. O diabo, vosso adversário, anda ao redor, bramando como leão, buscando a quem possa devorar. Resista, mantenha-se firme na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos, tempos difíceis, estão acometendo os seus irmãos no mundo inteiro. E eu repito, nós estamos num tempo difícil, e esse tempo, meu irmão, a gente não pode esfriar, a gente não pode perder a visão da magnitude de uma célula, e a gente precisa se reunir, criar meios, repito, estratégias, sabedoria da parte de Deus. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, amém? Então, meu irmão, seja sábio, e não deixe sua célula parar, por causa de um vírus, por causa dessa pandemia. Nós não podemos estar juntos no calor humano, mas a gente pode estar junto, estarmos juntos, meio de semana, usando a rede social, usando os recursos e as ferramentas que Deus tem colocado à disposição da igreja nesses tempos difíceis.
Então veja bem, terceiro lugar, por que o diabo quer devorar a sua célula? Destruir você, sua amizade, seus relacionamentos. Terceiro, porque a célula, meu irmão, ela tem o objetivo de equipar e treinar, não só os novos convertidos, os irmãozinhos que estão nascendo de novo, chegando agora, mas todo cristão. A célula é uma bênção, a célula é um campo de treinamento, a célula é uma área de aprendizado. Preste atenção nisso. Todo crente, todo aquele que entrega a sua vida a Cristo, a Bíblia diz que ele é um chamado, ele é chamado para ser um ministro de Cristo, um ministro do Evangelho, recebe esse privilégio e também a responsabilidade de ministrar nos dons do Espírito Santo. Por quê? Porque Deus nos capacita com vários dons, mas todo aquele que se converte, recebe o Espírito Santo, recebe pelo menos um dom. E agora eu gostaria de ler um texto da Bíblia para você. Você pode abrir na sua casa, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Veja bem, eu vou repetir para você. Terceiro lugar, por que que o diabo, o nosso adversário, brama como leão, querendo nos devorar, e quer devorar nossa célula, quer devorar nossa comunhão, quer devorar nosso pequeno grupo? Por quê? Porque aquele ambiente ali, da célula, é um ambiente que equipa e treina, não só os novos convertidos, mas todo cristão, independente de quanto tempo aquele irmão tem de vida cristã, de vida com Deus. Na célula ele é equipado, na célula ele recebe treinamento. Por isso que o Tadel é importante. Tem muita gente fazendo a célula errada. Não basta a gente fazer a coisa certa, nós temos que fazer a coisa certa do jeito certo. E tem muita gente fazendo a célula errada. Tem muitos pequenos grupos se reunindo meio de semana. Nós precisamos corrigir isso, irmãos. E eu sozinho não posso corrigir se você não me ajudar. Tem diretrizes, tem ensinamentos, e você não vem no Tadel, não participa, faz a célula errada. Aí as pessoas estão aprendendo errado e vão reproduzir quando a célula multiplicar uma reunião errada. Preste atenção, olha o que o texto está dizendo. 1 Coríntios 12, irmãos, a partir do verso 1, irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes, desconhecedores. Vocês sabem que quando eram pagãos, ou seja, antes de se converter, antes de ir para uma célula, teu encontro com Jesus, você era pagão, vivia no mundo, muitos do pecado, na orgia, sem Deus, filhos da ira. Então, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Paulo aqui está especificando uma realidade, pontuando uma realidade que os coríntios vivenciaram numa cidade totalmente idólatra. Antes dos coríntios se converterem, eles viviam servindo aos ídolos mudos. Você sabe que na cidade de Corinto tinha um templo a uma deusa chamada Afrodite, e lá tinha mais de 1000 prostitutas cultuais. Tinha um templo onde tinha orgias, pecado, práticas sexuais imorais, uma idolatria terrível daquela cidade, e muitos se convertendo a Cristo, na casa dos nossos irmãos. E o que acontecia? Agora eles tinham um dom espiritual, recebiam o Espírito Santo, e Paulo está dizendo, por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado, ou ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Aí Paulo no versículo 4 diz, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes, ele diz aqui, há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Olha que coisa linda, é o mesmo Deus que capacita você, é o mesmo Deus que me capacita, é o mesmo Deus que vai capacitar aquele que está chegando para a sua célula, aquele amigo que você nunca imaginou, vai chegar para a célula, vai se converter e vai ser uma bênção. E Paulo continua dizendo para a igreja, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Então o que Paulo está dizendo? Você vai receber um dom espiritual, uma capacidade divina,
espiritual com propósito: abençoar sua célula, abençoar a igreja. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, a outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres. Célula é um lugar de milagres. Vou antecipar para você, por que o diabo odeia uma célula? Porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos, o Senhor Jesus está lá. E onde Jesus está, tem milagre, irmão. Tem cura de câncer em célula. Uma pandemia pode ser blindada, bloqueada, pelo poder da oração de uma célula. Então, meu irmão, Deus dá o dom de operar milagres. A outro, profecia. Você vai profetizar. Deus vai te dar uma revelação acerca do futuro, algo que está para acontecer, para edificar a igreja, para o bem comum, tudo para o bem comum, nada para a sua vanglória, nada para se sentir superior ao outro, pelo contrário, tudo visando o bem comum, o bem da sua célula. Há outro discernimento de espíritos, há outra variedade de línguas, e ainda outra interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente, a cada um como quer. Aí entra a soberania de Deus. Ele te dá liberdade para você pedir o dom que você quiser, mas quem determina o dom que vai ser dado, entregue, distribuído, é o Espírito Santo. É a soberania de Deus. Todo crente cristão é chamado como um ministro de Cristo e recebe o privilégio, a responsabilidade de ministrar nos dons espirituais. Queria convidar você para ler com mais tranquilidade, ler com mais calma o capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ele fala sobre os dons espirituais, fala sobre a diversidade na unidade, e é um texto poderoso, que você pode e deve ler com mais calma. Quarto lugar, deixa eu falar mais uma questão para você importante aqui hoje. Por que o diabo quer devorar a sua célula? Por que nesse tempo de sofrimento, de crise, de pandemia, de coronavírus, o inimigo quer que você pare, desanime, perca o seu compromisso com a sua célula, meu irmão? Por favor, não perca a responsabilidade com a sua célula, principalmente se você é líder, anfitrião. Arrume um jeito, se vira nos 30, busque a Deus sabedoria, para você não parar, não permitir que sua célula se distraia, e aqueles novos que estavam chegando, se percam. Quarto lugar, vou repetir para você agora. Quarto lugar, por que o diabo quer devorar sua célula? Sabe por quê? Porque a célula é um ambiente que possibilita apoio e cura. Apoio e cura. Acabamos de falar dos dons espirituais, né? De operação de milagres, de cura. Mas a célula é um ambiente propício. Deus ama se manifestar nas casas. O propósito de Deus é que a sua igreja se expanda pelas casas, e cada casa de um crente seja a extensão da igreja. E como é que a minha casa vai ser uma extensão da igreja? Com uma célula lá. O propósito da minha casa tem 2, tá? Não estou aqui hoje pregando para você abrir sua casa e eu não abri a minha, não. Estou pregando para você abrir sua casa, porque lá nós temos 2 células semanais. Todo mundo precisa de apoio e cura, irmão. Todo mundo. Talvez você está aí trabalhando forte. Até alguns dias você estava na academia, porque agora a academia está fechada, infelizmente. Eu entrei na academia segunda-feira retrasada. Fiz segunda, terça, quarta a academia fechou. Na hora que eu comecei de novo a correr, estou um pouco cansado aqui, porque eu falo rápido, então isso é sinal que eu preciso estar na academia, fortalecer, melhorar minha condição aeróbica. Talvez você estava até na academia poucos dias atrás, está forte demais, acha que você não tem nada, precisa de cura. Talvez você precise de cura, sim. Uma área da sua vida que está frágil, uma área da sua vida que está capengando. Na célula, você pode receber cura, apoio. Quem é que não precisa de apoio, irmão? Olha só o tempo que nós estamos vivendo. O que mais as pessoas estão precisando agora é de apoio.
povo está enlouquecendo com tanta notícias que se batem, colidem, outras diferentes umas das outras, tanta coisa sendo falada, mas não importa. O que importa é nas mãos de quem você tem colocado sua vida. Nas mãos de quem sua vida se encontra. Todo mundo precisa de apoio. E sabe como é que Deus quer apoiar as pessoas? Através da vida de cada filho. Deus quer apoiar a sua célula através da sua liderança. Deus quer apoiar a igreja através da liderança dos pastores. Deus quer apoiar, dar suporte, usando nossas vidas. Vou repetir para você, meu irmão: o diabo quer devorar a sua célula porque ali é um ambiente de apoio e de cura. Todos nós enfrentamos emergências. O mundo está enfrentando um estado de emergência, de calamidade, doenças terríveis, crises pessoais, familiares. É o jovem que chega para a sua célula e a família está dilacerada, os pais separaram, está sofrendo. É o chefe de família que chega, perdeu o emprego, o outro está com as contas atrasadas. Meu irmão, você tem um tempo onde as células são vitais. Vou te repetir para você: se tem um tempo onde nós podemos nos reunir em células, mesmo não podendo estar junto, é esse tempo de pandemia. As pessoas precisam de apoio, de cura, nesses dias de emergência, de urgência, de doença, de crises. A célula é o melhor lugar para percebermos aqueles que estão em necessidade, que estão carentes, que estão precisando mesmo do nosso apoio. Vou repetir para você, meu irmão: a célula, o diabo quer devorar a sua célula, sabe por quê? Quer que você pare, quer que você se acomode, fique em casa, não ligue mais. Porque a célula é o melhor lugar para nós percebermos aqueles que estão em necessidade, carentes de amor, de apoio, de oração, e ali nós podemos ajudar essas pessoas como um grupo de amigos, de pessoas que se importam umas com as outras, querem ajudar, sem nenhum interesse, a não ser a glória de Deus. E eu tenho aqui, pelo menos 9 razões pelas quais o diabo quer devorar a sua célula. Eu vou compartilhar com você a última, nessa noite de terça-feira. A última. Já falamos 4, vou repetir para você. Por que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso redor, querendo nos devorar e, consequentemente, devorar a nossa célula? Porque se um líder cai, afeta toda a célula. Primeiro, porque as células têm o objetivo de levar as pessoas a crescer no seu relacionamento com Deus. Crescimento espiritual, crescimento no relacionamento com Deus. Segundo, as células são ambientes de desenvolvimento de relacionamentos saudáveis, relacionamentos amigáveis, confiáveis, abençoadores, relacionamentos uns com os outros. Terceiro, a célula tem o objetivo de equipar e treinar não só os novos que estão chegando, mas todo cristão, independente da sua idade de vida cristã, do seu tempo com Deus. Quarto lugar, as células é um ambiente onde apoio e cura acontece. Apoio e cura. E em quinto e último, nessa noite, o diabo quer devorar a sua célula, porque ali, sabe o que acontece ali? Em cuidado pastoral. Amém? Você pode dizer um amém aí na sua casa? Cuidado pastoral, porque nós somos pastores com P minúsculo. Lideramos um grupo de 8, de 10, de 15 pessoas. Meus irmãos, você sabe disso. É impossível para um só pastor cuidar adequadamente de mais, dizem aí os pesquisadores, de mais de 80, 85 pessoas. Eu acho impossível nós darmos cuidado, frágeis, limitados que somos, com tanta correria que a gente tem, tanta incumbência, responsabilidade, a gente cuidar de 80 pessoas. Desafiador demais, não é? Imagina uma igreja como a nossa, centenas e centenas de pessoas. É impossível que um só pastor cuidar adequadamente de mais que 80 pessoas. As células são um lugar onde nós podemos conhecer
outros e ao mesmo tempo ser conhecidos e reconhecidos e ajudarmos as pessoas. E o contexto desse texto de 1 Pedro 5, se você tem acompanhado os cultos, até então, quando a gente estava se reunindo domingo de manhã com a igreja toda, você tem a oportunidade de acompanhar por vários domingos a leitura desse texto, que esse contexto fala de relacionamento. Vou te lembrar, 1 Pedro 5 fala do relacionamento que os pastores têm que ter com os liderados. Os pastores têm que pastorear, não por torpe ganância, mas pastorear com amor, com carinho. Um relacionamento entre líderes e liderados. Os anciãos da igreja, os demais líderes da igreja, fala que os jovens têm que se relacionar muito bem com os anciãos, os jovens têm que respeitar os mais velhos. Esse texto fala de cuidado. Deus quer que cuidemos bem uns dos outros, e isso envolve cuidado pastoral. Então, meu irmão, as células são estes lugares. As células são estes lugares, esses ambientes, onde nós podemos conhecer melhor, sermos reconhecidos, encorajarmos uns aos outros a cuidarmos bem uns dos outros, se cuidarem bem, e nós cuidarmos bem uns dos outros. Na célula, isto pode ser feito muito bem por meio da oração, por meio do ensino bíblico, por meio da comunhão, do aconselhamento, por meio de uma cesta básica, de providenciarmos um recurso médico, às vezes uma consulta, um exame. A célula é uma bênção. Quanta gente adoeceu numa célula e a célula providenciou. Tem uma célula de um irmão que chegou um rapaz de um outro estado, desempregado, depois teve uma contusão, uma lesão no braço. O líder conseguiu lá, o anfitrião conseguiu levá-lo até o Sistema Único de Saúde, e ali foi acompanhando até Paraíba do Sul para uma cirurgia, ficou lá com ele, acompanhou, voltou. Meu irmão, quanto vale isso? Quanto vale isso? É bem verdade que nem todos valorizam, nem todos valorizam. Tem muita gente que já foi beneficiado numa célula e foi embora. Tem muita gente que foi abençoado numa célula e não quis mais. Aí você pode pensar: poxa, pastor, eu me doei tanto, cheguei junto com tanta gente, e o cara foi embora e nem deu tchau. Meu irmão, saiba de uma coisa: tudo que você fez para a glória de Deus, Deus nunca se esquece. Deus nunca se esquece. Por isso, Paulo diz aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nenhuma pessoa que se ajudou, que se abençoou, que se cuidou, por mais que tenha se afastado, não dado o devido valor, isso caiu no esquecimento do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ter recompensa, irmão. Faça a obra, cuide, porque na verdade as ovelhas não são nossas. Não são nossas. Eu sou pastor, mas também sou ovelha. E na verdade você, que é ovelha, e às vezes diz: eu sou ovelha do pastor Hermínio. Na verdade, isso é uma forma de expressão, que nós somos ovelhas do Supremo Pastor. E o Supremo Pastor designou uns para serem apóstolos, outros pastores, mestres, evangelistas. Para quê? Para que a gente possa cuidar uns dos outros, equipar uns aos outros, treinar uns aos outros, para que todos nós possamos fazer muito bem a obra de Cristo, exercermos um ministério abençoado, um ministério vitorioso. Então, na verdade, nós temos que cuidar bem mesmo, mas tratar cada um desses pequeninos e fazer com eles como se nós estivéssemos tratando e fazendo com o próprio Jesus. É isso que ele nos ensina em Mateus. Amém? Então, que Deus te abençoe. E dentre 9, 10 razões pelas quais o diabo quer destruir, devorar sua célula, eu destaquei nessa noite de terça-feira 5. Anota aí, meu irmão. O inimigo odeia a célula, porque as células têm o objetivo de levar as pessoas a crescerem em relacionamento com Deus. As células têm o objetivo de desenvolver relacionamentos saudáveis, amigáveis, confiáveis, profundos uns com os outros. A célula tem o objetivo de equipar e treinar não só os novos convertidos, mas todos os cristãos. A célula é um lugar, um ambiente onde apoio e cura são providenciados por parte de Deus através de nós.
E a célula é um ambiente de cuidado pastoral adequado. Cuidado pastoral adequado. Eu termino lembrando da palavra de Deus: tudo quanto te vier à mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Meu irmão, eu comecei ministrando a palavra de Deus cedo. Eu me converti com 19 anos, filé, no vigor da juventude. Hoje eu vou fazer 53 daqui mais alguns meses, se Deus quiser. E as minhas forças não são mais as mesmas quando eu comecei a ministrar, quando eu fui ordenado ao ministério. Não são mais as mesmas quando eu tinha 30, 40, 45 anos. Mas eu estou ministrando aqui nessa noite conforme as minhas forças. Conforme minhas forças. Tá? E eu gostaria de dizer para você que isso glorifica a Deus. Que isso glorifica a Deus. Vá à fonte. Deus renova nossas forças. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Que Deus te abençoe, que você nesse tempo de crise, de pandemia, onde nós estamos isolados, não podendo estar tendo comunhão uns com os outros, apertar a mão, abraçar, que a gente não esmoreça, que a gente não desanime, mas que a gente crie estratégias para nossas células, todas as semanas, estarem juntos, estarem juntas, todos nós estamos juntos, para a glória de Jesus, ainda que não presencialmente. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Pai, quero nessa noite, abençoar os líderes de célula, os anfitriões, todos os membros de uma célula. Profetizo bênçãos e vitória, e profetizo que o inimigo, toda a força do mal, será anulada em nome de Jesus, e que nós vamos avançar, resistir firme na fé o nosso adversário. Não vamos dormir, não vamos nos distrair, mas vamos estar vigilantes e alertas, criando estratégias para nossas células, meio de semana, se falarem, se reunirem e nós discutirmos as mensagens do domingo. Muito obrigado, nós abençoamos a tua igreja e abençoamos nossos irmãos com a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. É o que te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém.